Na noite seguinte, eu não consegui mais ignorar os barulhos. Por volta das 2 da manhã, as pancadas começaram de novo no teto. Arrastos lentos, como móveis sendo empurrados. Batidas ritmadas, como se alguém estivesse marcando um compasso invisível. Eu fiquei alguns minutos fingindo que não ouvia, mas algo dentro de mim já tinha decidido. Nunca na minha vida inteira eu tinha subido ao terceiro andar. Eu sempre obedecia àquela regra idiota de não sair do meu setor. Mas naquele momento, o medo de continuar ignorando era maior do que o medo de desobedecer. Levantei devagar, desliguei o meu monitor e caminhei até a porta de emergência. O corredor estava vazio, iluminado apenas pelas lâmpadas de emergência que piscavam de leve. Subi as escadas e os meus passos ecoavam. Um único andar, um único lance de degraus cinzas que pareciam não ter fim. Quando finalmente vi a grande e pesada porta de metal com o número 3 desenhado, aproximei devagar a minha mão da maçaneta e cogitei se deveria realmente fazer aquilo. Talvez os barulhos fossem mesmo da equipe de manutenção e se me vissem ali eu teria sérios problemas. Na realidade, eu torcia para que do outro lado daquela porta existissem realmente homens trabalhando. Foi então que, num impulso de coragem, eu empurrei a porta. A primeira sensação estranha, demais para ignorar, foi o frio. Um frio seco, pesado, que fazia meus pulmões arderem ao expirar. O ar-condicionado parecia estar no máximo, mesmo sem ninguém ali. À primeira vista, era só mais um andar comum. Baias, mesas, computadores desligados, divisórias. Mas havia algo errado. As luzes eram diferentes, mais fracas, mais amareladas. Criavam sombras longas demais nos cantos das salas. Eu olhei o relógio no pulso ao entrar. Ele marcava exatamente 2h17 da manhã. Caminhei entre as baias por talvez 5 minutos. Tenho certeza que não foram mais de 10. Mas quando olhei de novo para o relógio, ele continuava marcando 2h17. Encarei por alguns segundos os ponteiros. O dos segundos girava normalmente, mas ao completar a volta, os outros 2 ponteiros permaneciam imóveis. Dei alguns tapas e petelecos esperando que as engrenagens internas se ajeitassem magicamente com o poder da estupidez, o que obviamente não surtiu efeito algum. Ignorei o defeito repentino do meu relógio e continuei andando, cada vez mais atento aos sons, algumas pancadas e ruídos, como os que eu escutava lá embaixo, vinham de algum ponto mais ao fundo, perto da sala de reuniões, no fim do corredor. Eu me movia em passadas largas, na ponta do pé, evitando que ele se arrastasse pelo carpete e fizesse barulho, mas o meu tornozelo crocante não permitia que eu passasse despercebido, já que desde que eu torci andando de skate aos 15 anos, ele costuma fazer alguns estalos quando ando, imperceptíveis em ambientes barulhentos, mas alarmantes naquele salão. Para minha sorte, eles podiam se camuflar com os barulhos irreconhecíveis cujos quais eu buscava uma explicação para a origem. Vai ver, o motivo dos barulhos assustadores fosse só mais um outro funcionário idiota, com a perna rangendo caminhando na encolha pelo prédio. Já mais próximo da sala de reuniões, eu vi uma luz amarelada saindo por baixo da porta de vidro fosco e vozes baixas, cadenciadas, falando todas juntas. Eu me aproximei devagar, com o coração quase estourando no peito. As passadas longas e rápidas viraram passos curtos que quase não me moviam do lugar. Foi então que eu vi, dentro da sala, cerca de 8 pessoas de pé formando um círculo, todos usando capas vermelhas, com os seus rostos cobertos por capuzes. A mesa e as cadeiras que deveriam estar ali não estavam. O chão estava coberto de símbolos desenhados com algo escuro, tinta ou sangue, eu não sabia dizer. Velas espalhadas em volta do círculo projetavam sombras que se moviam nas paredes, como se tivessem vida própria. No centro, uma fumaça negra subia lentamente o que parecia ser uma velha urna de cerâmica. Eles recitavam juntos palavras que eu não reconhecia,
Não era português, soava antigo, como latim. Peguei o meu celular e comecei a gravar. Quando a fumaça escapou pela fresta da porta e entrou no corredor, eu aspirei sem querer. O cheiro era horrível, metálico e amargo, como carne queimada e misturada com remédio. Minha garganta fechou na hora e eu comecei a tossir. Alto demais. As vozes cessaram de uma vez. Eu não esperei para descobrir o que aconteceria depois. Eu corri o mais rápido que eu pude. Desci as escadas, quase caindo. Voltei para meu setor com o corpo tremendo por inteiro. Fiquei sentado, digitando coisas aleatórias e arrastando o mouse de um lado para o outro, pois sentia que alguém estava à espreita, observando o que eu fazia e como me comportava. Então, eu precisava fingir normalidade, mesmo tornando tudo mais suspeito. Depois de algum tempo daquilo, me lembrei do vídeo que havia gravado e decidi conferi-lo. Mas ao tatear os meus bolsos, não encontrei o que procurava, mas sim um ataque visceral de ansiedade, como nunca tinha sentido. Não encontrei o celular. Levantei desesperado, ainda conferindo os bolsos enquanto olhava para cada canto da mesa como um predador buscando por sua presa. Tinha certeza de que não tinha deixado o celular cair no caminho e que ele estava no meu bolso no momento em que sentei na minha cadeira. Mesmo assim, com os olhos arregalados e a ponto de ter uma hiperventilação, eu vasculhei todo o trajeto da saída da escada até a minha mesa. Minha visão já estava turva. Não importava o quanto eu olhasse, não conseguia encontrar o celular. Comecei a aceitar a ideia de que talvez eu realmente tivesse deixado ele cair no chão do terceiro andar ou na escada enquanto corria, mas antes de ir conferir, eu precisava me acalmar. Então fui ao banheiro, lavar o meu rosto e tentar respirar um pouco. Foi quando, ao sair, tive a impressão de escutar ao longe o barulho da porta do elevador se fechando. Corri para o corredor, onde se tem a visão ampla de todo o andar, mas olhando para todas as direções, não encontrei nenhuma alma viva. Mais uma vez, pensei que o barulho tivesse sido apenas fruto de uma paranoia, então segui caminhando em direção à escada, com o intuito de refazer o caminho e ver se encontraria o que procurava. Foi quando, ao passar pela minha mesa, olhei de vislumbre para ela e pude ver, para minha surpresa, o celular bem em cima do teclado. Congelei mais uma vez, aliviado por tê-lo encontrado, mas com medo, tentando lembrar se tinha sido falta de atenção minha ou se aquele celular havia passado pela mão de outra pessoa. Eu abri a galeria e, novamente, para minha surpresa, o vídeo do qual eu tinha certeza de ter gravado não estava lá. Naquela noite, eu não atendi mais nenhuma ligação. Nos dias seguintes, eu não sei o motivo exato, mas eu passei a subir escondido sempre que podia. O terceiro andar virou uma obsessão, e foi em um desses dias que eu encontrei o depósito. Uma sala pequena, esquecida no fim de um corredor, cheia de caixas velhas e equipamentos quebrados. Remexendo ali, encontrei uma caixa de papelão com fitas cassete. Uma delas estava sem etiqueta. Foi a que eu levei para casa. Eu assisti a fita naquela mesma tarde. No começo, só chiado. Depois, a imagem surgiu. Era a sala de reuniões, o mesmo círculo, as mesmas capas vermelhas, as mesmas velas, mas no centro era o Gonzales, nu da cintura para cima, acorrentado a uma cadeira de metal. A fumaça negra era forçada diretamente em seu rosto por um tubo. Ele se debatia, os olhos arregalados, lágrimas misturadas com sangue escorrendo pelos cantos. Homens ao redor usavam máscaras de gás, todos, menos um homem alto, de cabelos grisalhos, nu, de pé, bem à frente do Gonzales. Ele inalava profundamente a fumaça e sorria. Não era um sorriso humano, era um sorriso de prazer. No antebraço dele, perfeitamente visível, quando ele virou um pouco o corpo, havia uma tatuagem, um rosário, coberto de espinhos. Eu desliguei o vídeo, vomitando no chão da sala. Corri até a polícia. Expliquei tudo. A empresa, os rituais, a fita, as mortes.
O delegado me ouviu com aquela expressão educada de quem já decidiu que você é um maluco. Implorei para que ele assistisse. Ele colocou a fita, chiado e só. Apenas ruído branco. Nada mais. Quando eu comecei a gritar dizendo que aquilo era impossível, 2 policiais me seguraram pelos braços e me colocaram para fora. Na rua, sentado na calçada, eu comecei a duvidar de tudo. Talvez eu estivesse enlouquecendo, talvez nada daquilo fosse real, talvez o Gonzales só tivesse se matado, talvez Beatriz nunca tivesse ligado, talvez o terceiro andar fosse só um andar qualquer. Talvez. Naquela última noite eu já não aguentava mais. Esperei até às 6 da manhã olhando fixamente para o relógio, contando cada segundo, até que as primeiras pessoas finalmente começaram a chegar no escritório. Os colegas que há muito tempo eu não via passavam por mim. Alguns acenavam, outros olhavam de canto de olho e passavam batidos. Mas era perceptível no semblante de todos eles o sentimento de pena, ou talvez de susto. Quem sabe um misto dos dois. Eu me encarava no reflexo do monitor desligado, buscando alguma sujeira ou marca que justificasse tantos olhares e cochichos, mas tudo que eu encontrei foram olheiras fundas e escuras, estampadas em um rosto pálido e magro. Mesmo me esforçando, eu não conseguia esconder a minha exaustão. Neste momento, mais do que em muitos outros, eu refleti sobre o sentido de tudo aquilo. Minha sanidade foi posta à venda por um mísero aumento que, para eles, era risível, mas para mim, custou tudo. Continuei meu devaneio por alguns minutos, até o momento em que percebi que o Luiz havia chegado. Então eu fui direto até ele. Eu quero me demitir. Essas palavras saíram da minha boca de maneira involuntária, no momento em que os meus olhos encontraram os dele. Ele suspirou e, sem tentar me convencer do contrário, com um ar de quem já soubesse o motivo da requisição, respondeu: "Isso você tem que falar com o gerente." O meu coração afundou. Na sala dele, atrás da cortina, aquela figura sempre borrada finalmente saiu da sombra. Um homem grisalho e alto, vestindo roupas sociais de aspecto fino, mas sem o paletó, apenas a camisa, com as mangas dobradas. Quando ele se levantou da cadeira e me lançou um cumprimento com a sua voz grave e profunda, eu vi no seu antebraço o rosário coberto de espinhos. Minhas pernas quase cederam. Ele, sorrindo, pediu para que eu me sentasse. Ele falou comigo como um pai orgulhoso fala com um filho. Disse que eu era importante, que eu tinha talento, que poderia dobrar o meu salário e que eu tinha futuro ali. Eu era incapaz de prestar atenção em qualquer coisa que saía da boca dele. Um apito dentro da minha cabeça ofuscava tudo o que era dito. Tudo balançava e eu sentia que iria vomitar a qualquer momento. Eu quero ir embora. Era tudo que eu conseguia repetir. Ele sorriu e aceitou. Disse que eu não precisava me preocupar com nada e que nos próximos dias eles cuidariam do meu desligamento e me manteriam informado sobre os detalhes, como o exame demissional e o valor da rescisão. Por fim, nós dois nos levantamos e antes que eu pudesse correr para a porta de saída da sala, ele me agarrou pelo braço com força e com aquele sorriso macabro no rosto, ele se aproximou do meu ouvido e disse: "Você cumpriu seu papel no ciclo com perfeição." Eu puxei o meu braço me soltando, cambaleei para trás e bati de costas na porta de vidro, enquanto encarava aqueles olhos verdes penetrantes. Foi quando ela acabou abrindo com o meu peso e caí no corredor. Levantei rápido e, com um passo acelerado sem olhar para trás, corri para fora do prédio. Achei que aquele pesadelo finalmente tinha acabado. Mas na noite seguinte, em casa, encontrei um envelope estufado e pesado na caixa de correios. Não tinha nada escrito em seu exterior, nenhuma etiqueta, nome de remetente, selo ou qualquer identificação. Comecei a abrir, curioso com o que poderia ser, mas a primeira coisa que saiu de dentro dele me trouxe de volta ao pavor dos meus dias de angústia. Era uma fita cassete preta, sem nenhuma marcação,
idêntica à que eu havia pego no depósito do terceiro andar. Junto a ela, tinha também um outro envelope menor, esse perfeitamente preservado, leve e de uma cor branca limpa, fechado por um lacre de cera redondo em cor de vinho, que estampava a imagem de um querubim alçando voo, sendo esse o símbolo da Requiem Seguros. Larguei tudo em cima da mesa e comecei a andar de um lado para o outro de casa, me perguntando se aquilo estava realmente acontecendo, pensando se eu deveria chamar alguém para ter certeza de que o que quer que tivesse naquele envelope ou naquela fita não fossem apenas vistos por mim. Eu precisava saber que tudo aquilo era verdadeiro. Peguei o meu telefone e comecei a ligar para o Gabriel. Tentei umas 3 vezes, mas todas caíram na caixa postal. Então, mais uma vez, lá estava eu, solitário no meu desespero, questionando a minha sanidade. Uma fita, uma carta e muitas perguntas. Em um tiro de coragem, me encontrei cortando o lacre da carta com uma faca. Abri o envelope e puxei de dentro uma folha dobrada. À primeira vista, percebi que todo o texto foi escrito em letra cursiva, à mão, com o que parecia ser uma caneta de ponta fina e tinta nanquim de um preto hipnotizante sobre aquele papel branco. Nela estava escrito: "Saudamos a você, Vítor Moreira de Alcântara, com um anúncio desta honraria. Primeiramente, agradecemos pelos seus insubstituíveis serviços a Requiem Seguros, que além de essenciais para o funcionamento das engrenagens do conjunto e manutenção do status quo, foram e continuam sendo de grande valia para o plano maior. O seu desempenho em todos os testes e provações foi acima da média, mais do que qualquer outro. Provastes o vosso valor como sendo merecedor do nosso respeito e admiração. Como sinal de nossa gratidão pelo excelente trabalho prestado, selamos essa parceria o presenteando com o que há de mais valioso em nossa existência terrestre, a eternidade. Agora você integra a exclusiva lista de membros detentores do Plano Vitalício de Vida Rosário. Para acioná-lo, basta ligar agora para o número abaixo. Informe o seu código de ativação 5831739. Enquanto lê esta carta, um de nossos arautos já se encontra alocado nos arredores do seu local, preparado para auxiliá-lo no processo. Em caso de dúvidas, indicamos que assista ao vídeo enviado. Vi veri veniversum vivus viti. Pelo poder da verdade, eu, enquanto vivo, conquistei o universo. Atenciosamente, Ordem do Rosário. Após terminar de ler a carta, os cachorros da vizinhança começaram a latir ao mesmo tempo, como loucos. Eu, tal qual uma criança com medo de monstros, tampei minhas orelhas procurando abafar os gritos que pareciam anunciar a chegada de algo perigoso, e corri para o canto da sala, me encolhendo no chão em posição de cócoras, fechando os olhos com toda a força, esperando para que aquele pesadelo cessasse. Cerca de 2 minutos se passaram e o barulho finalmente acabou. Eu estava aliviado, mas mesmo após tirar as mãos dos ouvidos, ainda tinha medo de abrir os olhos e encarar o que pudesse estar à minha frente. Depois de ler a carta, o que antes era apenas uma sensação inexplicável de estar sendo observado, se tornou uma certeza. Aos poucos fui abrindo os meus olhos, até que, quando finalmente abertos por completo, confirmei que tudo estava como antes. Me levantei devagar e caminhei em passos curtos para a mesa, olhando para todos os cantos visíveis da casa, incluindo as frestas das cortinas, que mostravam apenas a mesma paisagem de sempre. A rua escura, com feixes amarelados de luz do poste, vazia, mas escondendo a presença de alguém que de algum ponto também me observava. Eu finalmente estava diante da mesa, encarando a maldita carta e a fita. Com as mãos trêmulas, segurei a fita e andei em passos rápidos para a televisão. A inseri no aparelho, sentei no sofá e aguardei os longos segundos em que o filme se posicionava nas pequenas engrenagens que giravam rapidamente. Foi quando os sons dos mecanismos do aparelho pararam e, em um instante, aquela tela de televisão repleta de um ruído cinza criou cores e o vídeo começou.
Em meio à densa e vasta imensidão amazônica, vive isolada a tribo Itaqui. A sua existência foi por séculos desconhecida pelo restante da civilização, até que em 3 de setembro de 1938, financiado pela Ordem do Rosário, o excelentíssimo Dr. Ernesto Cunha e a sua equipe de 25 profissionais, mestres nos campos da parapsicologia, antropologia, geografia e outras muitas ciências, encontraram na remota tribo a solução para o maior dos problemas conhecidos pelo homem: a morte. Em sua pesquisa, o grupo identificou na flora local uma espécie jamais antes catalogada, a Cataleya nigrum, chamada pelos nativos de Poti-Uná. Perceberam também como a língua daquele povo se assemelhava à dos já conhecidos nativos da região sul do país, os Tupi-Guaranis, mas escondia segredos ancestrais que os diferenciavam totalmente. Diferente de outros povos antropófagos, os Itaques, assim chamados pelo doutor, não se alimentavam da carne humana em seus rituais. Para absorver a energia vital de outro indivíduo, eles realizavam um processo de queima da potiúna, que gerava uma densa e brilhante fumaça preta que, se inalada diretamente por aquele que está na posição de escolhido, conforme descrito por eles, culmina em uma morte lenta e dolorosa. Mas quando inalada por aquele que está na posição do receptáculo, o concede toda a energia vital da alma daquele que foi sacrificado. Muito se disse sobre o ritual durante o período de estadia do grupo na tribo dos Itaques, mas quando questionado sobre a realização e se poderiam presenciá-la, o cacique Yunnan sempre respondia de forma ininteligível, dizendo na tradução livre: nós não decidimos quando a fumaça subirá e nem a quais pessoas ela abençoará. Isso quem decide é o tempo. As palavras do líder daquele povo intrigaram o Dr. Ernesto Cunha e foram motivo de reflexão por todos os pensadores que com ele estavam. Foi quando, em 3 de março de 1939, por volta das 8 horas da manhã, um jovem da tribo faleceu afogado após ser levado pela correnteza enquanto pescava. A morte foi sentida com pesar por todos, inclusive pelos pesquisadores, mas a surpresa veio horas depois. Durante o preparo do corpo para os ritos fúnebres da tribo, um dos jovens responsáveis pela cerimônia começou a apresentar um comportamento atípico. Inicialmente, tremores leves tomaram conta de suas mãos. Em seguida, seu corpo enrijeceu por completo, como se cada músculo tivesse sido contraído ao mesmo tempo. Os membros da tribo se afastaram. O jovem, então, cai de joelhos. Quando levantou a cabeça, seus olhos estavam completamente abertos, mas não pareciam enxergar nada ao redor. Sua respiração tornou-se irregular, profunda demais, como se algo dentro dele estivesse aprendendo a utilizá-la. Foi nesse momento que ele falou. A voz não era sua, grave, falha, arrastada, como se viesse de muito longe. Segundo os relatos registrados pelo doutor, o jovem pronunciou em um dialeto que até então não dominava, palavras que foram posteriormente traduzidas de forma aproximada como "eu não terminei". O pânico tomou conta da equipe. O corpo do jovem que havia se afogado ainda estava presente na aldeia. Não havia qualquer possibilidade lógica de comunicação. Ainda assim, a entidade, ou o que quer que fosse, continuou se manifestando através daquele corpo vivo. Está escuro, mas eu ainda estou aqui, era o que ele repetia. O cacique Yunnan, ao contrário dos pesquisadores, não demonstrou surpresa. Aproximou-se lentamente, ajoelhou-se diante do jovem em transe e, em completo silêncio, encostou sua testa na dele. Após alguns segundos, o jovem parou de se mover. Caiu no chão, desacordado. Yunnan então se levantou e, voltando-se para o grupo de pesquisadores, proferiu calmamente na língua local aquilo que mais tarde seria traduzido como "o tempo escolheu". Naquela mesma noite, o ritual foi realizado pela primeira vez na presença dos estrangeiros. 2 indivíduos foram separados do restante da tribo. Um deles, escolhido como oferenda, o outro como receptáculo. A planta potiúna foi queimada no interior de um recipiente rudimentar de cerâmica,
liberando uma densa fumaça negra, espessa e de odor intensamente metálico. O indivíduo sacrificado foi forçado a inalar a substância diretamente, enquanto o receptáculo posicionado à sua frente absorvia a fumaça exalada. O processo durou horas. Segundo os registros, o sacrificado apresentou sinais de sofrimento extremo: convulsões, lacrimejamento, hemorragia nasal e, por fim, falência completa. O receptáculo, por outro lado, permaneceu imóvel durante quase toda a duração do ritual. Ao final, quando a fumaça cessou, ele abriu os olhos e sorriu. Testemunhas afirmam que, naquele momento, havia algo de incorreto em sua expressão. Não se tratava apenas de alívio ou êxtase, mas de reconhecimento, como se duas consciências agora ocupassem o mesmo espaço. Nos dias seguintes, o indivíduo demonstrou conhecimento de eventos, memórias e habilidades que pertenciam ao jovem falecido. Detalhes íntimos, impossíveis de serem replicados por mera observação. Para o Dr. Ernesto Cunha, aquele foi o ponto de ruptura entre a ciência e algo além dela. Em seus registros finais, ele descreveu o fenômeno não como transferência simbólica ou ritualística, mas como um processo funcional. Segundo o doutor, a morte, como compreendemos, não é um fim, mas uma interrupção. E como toda interrupção, pode ser retomada, desde que o meio correto seja aplicado. No início de 1940, o doutor retornou a São Paulo, trazendo consigo amostras preservadas da Potiúna. Nos anos que se seguiram, fundou oficialmente a Requiem Seguros, publicamente uma empresa voltada à proteção familiar e amparo pós-morte, extraoficialmente o primeiro núcleo urbano de adaptação do ritual Itaque. Documentos obtidos décadas depois indicam que o processo sofreu alterações significativas para se adequar ao ambiente moderno. A escolha dos participantes deixou de ser conduzida por líderes espirituais e passou a obedecer critérios estruturados. Funcionários, como você que está assistindo a esta gravação, têm a honra de perpetuar o ciclo. O receptáculo deixou de ser escolhido pela tribo e passou a ser selecionado pela ordem. Mas a mudança gerou problemas. Relatórios descrevem que, mesmo quando todas as condições físicas são atendidas, a alma do sacrificado pode se perder em um limbo entre o plano material e o espiritual, em um estado descrito como incompleto, preso, consciente e incapaz de finalizar o ciclo. Casos assim eram considerados problemáticos, pois, conforme observado ainda na tribo Itaque, indivíduos que não completavam o processo buscavam de alguma forma retomar o contato. Insistiam, chamavam, pediam para que o ciclo fosse encerrado. Com o avanço da tecnologia, a ordem encontrou uma solução mais eficiente para esse fenômeno. Um sistema, um canal direto, onde aqueles que se encontravam entre estados poderiam solicitar a finalização do processo. E onde o agente designado poderia, com um simples comando, direcionar a alma do sacrificado, encerrar a morte e dar continuidade ao ciclo. Registros internos, mais recentes, referem-se a esse procedimento pelo nome de acionamento. Vitor, nós dois sabemos. Você não saiu do prédio naquela noite em que subiu para o terceiro andar, não é? Não aconteceu da maneira que você se lembra. Não. Naquele momento você inalou a fumaça. Tudo fez sentido na sua cabeça. E aqui estamos nós. O tempo é poderoso, Vitor. Mas para alguém incompleto como você, ele é irrelevante. Você pode viver 80 anos de agonia e insanidade no limbo em que está, enquanto, para quem vive no plano material, apenas alguns segundos terão se passado. Pode tentar a todo custo se comunicar com os meros mortais que te enxergarão como uma anomalia sobrenatural, ou possuir o corpo de pobres coitados, para que vão às delegacias tentando dizer tudo o que você descobriu. Mas não pode fugir da realidade de que vive em uma fantasia fabricada. Agora você tem duas escolhas: ligar para aquele número, dizer o código
e esperar para que um dos nossos arautos te liberte. Ou pode ignorar tudo isso e passar mais uma semana questionando a sua própria sanidade. E a tudo e todos que te cercam nessa projeção. A escolha, Vitor, é toda sua.